gente, tudo bem? Mais uma quinta-feira, começando mais uma live da Fer. Hoje o tema da nossa live vai ser sobre menopausa e enxaqueca. Vocês pediram muito essa live, então a gente fez especialmente para todo mundo que pediu essa live, que vocês têm pedido incansavelmente. Então, enquanto o pessoal vai entrando, vamos lembrar que toda quinta-feira, às 8h04, a gente se encontra para falar sobre um tema que normalmente vocês escolhem, ou é uma demanda que vem por muitas perguntas iguais no Fer Me Explica. Essa semana, então, menopausa e enxaqueca. Sei que muitas de vocês estão preocupadas com essa questão da menopausa. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria lembrar vocês da garrafinha de água sempre junto pra gente bater essa meta hídrica aí durante a nossa live. Oi, Kelly, tudo bem? Bom, gente, não esqueçam de compartilhar a nossa live para que ela seja distribuída para mais pessoas. Isso ajuda que mais pessoas que sofrem com enxaqueca encontrem a informação que precisam para encontrar o caminho certo para ter o controle das crises de enxaqueca. Vai deixando o like de vocês aí, vou começar já tomando minha água, espero que vocês tenham lembrado da água de vocês. Oi, gente, tudo bem e vocês? Bom, pra quem tá entrando agora, já comenta aí pra mim a questão da menopausa. Vocês já chegaram na menopausa ou ainda não? É uma dúvida que surgiu aí pra vocês porque vocês estão preocupadas em como que vai ser quando a menopausa chegar. Oi, Rô, tudo bem? Boa, galera. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vamos dar essa aquecidinha aí. Vão comentando aí pra mim quem é que já tá na menopausa, se tá na menopausa, melhorou ou piorou suas crises de enxaqueca. Não sei se vocês viram, eu deixei uma enquete nos stories hoje perguntando o que vocês achavam. Se durante a menopausa as crises de enxaqueca pioravam, melhoravam ou depende. E a grande maioria me respondeu que depende, né? Então, vamos entender por que depende, porque de fato depende. Vamos lá. Hoje eu tô com a minha colinha aqui, gente, muita informação na nossa live, então vamos começando lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a menopausa, né? Todo mundo sabe o que é menopausa? Não. E essa é uma questão extremamente importante, assim como a gente falou já sobre o ciclo menstrual, ser extremamente importante essa compreensão para nós mulheres, né? Faz parte do nosso organismo, a gente vai chegar nisso uma hora ou outra e a gente precisa entender o que é isso, por que isso acontece. Beleza? Oi, Rê! Bom, vamos lá. O que acontece? A menopausa, ela é um marco. Ela marca o final da nossa vida reprodutiva. Quer dizer o quê? Que quando a gente entra na menopausa, a gente não pode mais engravidar, a gente não vai mais menstruar. Então, o marco, né, dessa menopausa é o final da menstruação. A gente não vai mais menstruar a partir daquele momento. Mas, antes da menopausa, a gente tem um período. E esse período recebe o nome de perimenopausa ou climatério. Quem assistiu a live que eu fiz com a Descobrindo a Pelve, a Ana Paula Campelo, a gente falou bastante sobre isso, né? O que é esse climatério? O que é essa perimenopausa? É o período que vai anteceder a menopausa. Ele é um período, ele tem uma duração variada. Vamos entender que a duração variada, eu digo, gente, ela pode variar muito. Tem mulheres, embora não seja comum, que vão ter uma perimenopausa, um climatério de alguns meses. E tem mulheres que podem chegar a 8 anos de climatério, tá, gente? Então é um período muito longo. O que acontece nesse climatério? A gente vai entrar e vai falar sobre cada sintoma desse climatério para vocês entenderem qual que vai ser a relação de tudo isso com as crises de enxaqueca. Muita gente me pergunta assim, Fer, com quantos anos a gente entra na menopausa? Via de regra, né, a gente tem uma variação normal que seria de 45 a 55 anos, tudo bem? Mas a gente pode ter, então 45 a 55 anos dá uma média aí de 50 anos. Mais ou menos por volta dos 50 anos a gente entra na menopausa, a grande maioria. Obviamente pode ter outras mulheres que isso ocorra de uma forma diferente. Pode ser antes, pode ser depois. Quando acontece antes, né, com 40 anos ou antes, a gente chama de menopausa precoce, né? E o que pode levar a gente até essa menopausa precoce? Tabagismo,
A gente pode ter uma relação com resistência à insulina, a gente pode ter quimioterapia, né? Pra quem já teve algum tipo de câncer, precisou fazer quimioterapia, pode ter a menopausa precoce, né? Alguns medicamentos também podem levar a gente à menopausa precoce. A gente pode ter também a diabetes tipo 2, que também podem levar a gente a essa menopausa precoce, tudo bem? E qual que é essa questão, né? Vamos entender, o pessoal já tá comentando aí, ó. Boa noite, sofro muito com enxaqueca agora na menopausa. Pois é, o que que acontece? Então vamos lá. Na verdade, nós mulheres, a partir dos 35 anos, a gente já começa a ter uma redução gradual dos nossos níveis hormonais, tá? E aí quando eu falo níveis hormonais, gente, eu tô levando em consideração principalmente estrogênio e progesterona. Nossa conversa vai girar em torno desses dois hormônios que vocês já estão acostumados, que a gente fala sempre aqui, tá bom? Então, assim, a partir dos 35 a gente começa a ter um declínio, mas é um declínio bem discreto, tá? É por isso que a gente fala, a idade ótima pra mulher engravidar é dos 20 e pouco até os 35 anos, depois dos 35 fica mais difícil, porque a fertilidade começa a diminuir, por quê? Porque a gente começa a ter um pouco de alteração hormonal, nossos hormônios começam a ter um declínio. Quando a gente chega na casa dos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46... Quando a gente vai chegando na casa dos 40, o que que acontece? Essas alterações hormonais, elas acabam acontecendo de uma forma mais brusca. E é aí que a gente vai começar a entrar na perimenopausa ou no climatério. Fer, como é que eu vou saber que eu tô no climatério? Tá? O climatério, ele é um período que normalmente ele vai durar 4 a 5 anos antes da menopausa em si, antes de você parar de menstruar de vez. E como que acontece? Ele se comporta de duas formas. Lá no comecinho da perimenopausa, né, do climatério, você vai ter uma diminuição, uma mudança no seu fluxo menstrual. O que que vai acontecer? Normalmente, tá, gente, você vai ter uma densidade maior, então vai descer mais, né, sangue durante a menstruação, e o seu ciclo vai se encurtar. Normalmente aí uma diferença de 2 a 4 dias, tudo bem? Isso no comecinho do climatério. Quando for evoluindo, né, esse climatério, que ele normalmente demora de 4 a 5 anos, conforme for ocorrendo a evolução desse climatério, o que que vai acontecer? O seu ciclo vai começar a ficar muito doido. Então vai ter vezes que você vai menstruar muito intenso, poucos dias. Vai ter vezes que você vai menstruar pouquinho, muitos dias. Vai ter vezes que você vai menstruar muito, muitos dias. Ou pouco, muitos dias. Ou seja, vai rolar maior bagunça nos seus níveis hormonais, tá? É esperado que nessa fase, né, embora lá no começo do climatério a gente tenha uma diminuição do nível de estrogênio, a gente vai entender que conforme for evoluindo esse climatério, chegando próximo à menopausa em si, vai ocorrer um momento em que esse estrogênio vai subir e essa progesterona vai descer. E como a gente já sabe, quem sofre com enxaqueca menstrual principalmente está cansada de saber, essas flutuações intensas hormonais, principalmente relacionadas ao estrogênio, elas estão muito relacionadas com o surgimento de crises. É por isso que prestem atenção, nesse período do climatério, é extremamente esperado que ocorra uma piora, tanto na frequência quanto na intensidade das crises de enxaqueca. Então, se você ainda não entrou na menopausa, você está nesse processo, nessa transição, né? O que vai acontecer? Você provavelmente vai estar vivenciando uma piora das suas crises de enxaqueca. E isso está acontecendo por quê? Por conta dessas flutuações intensas hormonais, principalmente os níveis de estrogênio. Fer, mas você falou e não me contou quais são os sintomas do climatério. Como é que eu vou saber que essa piora das minhas crises de enxaqueca estão acontecendo por causa do climatério, né? Desse período de transição. Como que você vai saber disso? Alguns dos sintomas. Essa irregularidade menstrual, pode ser que você tenha essas alterações de duração da menstruação, pode ser também que ela comece a ficar irregular, então você vai ter um mês, outro mês não vem, outro mês vem, 2 meses não vem. Essa irregularidade é um sintoma do climatério, tá? Outros sintomas são aqueles fogachos que a gente chama, que são as ondas de calor, tá? As ondas de calor podem acontecer como sintoma dessa pré-menopausa. A gente pode ter suor noturno, pode acontecer. A gente pode ter secura vaginal, isso vai dificultar nossas relações sexuais, podendo levar até dor durante a relação sexual. A gente vai ter diminuição da libido, alterações de humor,
pode aparecer insônia, ansiedade, aumento da gordura localizada na região abdominal, tá bom? Todos esses sintomas, eles já sugerem pra gente que tá acontecendo aí uma flutuação hormonal importante que é decorrente da menopausa. Então, essa transição normalmente vem com não necessariamente todos esses sintomas, mas normalmente essas ondas de calor são bem comuns, alterações de humor são bem comuns, diminuição da libido e secura vaginal são muito comuns nessa fase, tá bom? Isso já sinaliza você que você tá lá num período de transição. Fer, já que eu tô nesse período de transição, eu ainda tenho risco de engravidar? Tem, tá? Então, se você for fazer... Se você for ter relação sexual vaginal, tem que tomar cuidado com a relação da gravidez, porque ainda assim, mesmo que você tenha pouco tempo, né, você tenha, olha, eu leio as perguntas de você, eu falo as palavras, ainda que você tenha, né, essas oscilações hormonais, você tá diminuindo a sua produção de óvulos, você tá ovulando menos, e por isso você vai ter essas alterações de estrogênio, né, estrogênio e progesterona, porque você está ovulando menos, ainda assim, até cessar sua menstruação de vez, você ainda ovula. E aí você pode engravidar nesse período, tá bom? Bom, a Diane perguntou, depois de quanto tempo melhor? Isso é muito relativo. De uma forma geral, a grande maioria das mulheres melhoram os sintomas quando chegam na menopausa. Então, assim, quanto tempo vai melhorar? Depende. Essa perimenopausa, esse climatério, normalmente, ele dura de 4 a 5 anos, tá? E aí vai depender de quando esses sintomas começaram a surgir e quando a menopausa, de fato, vai se instalar. Quando você vai parar de menstruar, que acabou a sua vida fértil, tá bom? Quando isso acontece, alguns sintomas podem se prolongar. Normalmente, diminuição da densidade óssea e secura vaginal. Esses são alguns sintomas que acabam perdurando um pouco mais, mesmo quando você já entrou na menopausa. Agora, as ondas de calor, a insônia, a irritabilidade, a ansiedade, elas tendem a diminuir. Até então, você já deve ter entendido. Fer, nossa, se todos esses sintomas acontecem, insônia já desequilibra um daqueles 5 fatores. Ansiedade já desequilibra outro daqueles fatores. Isso já favorece um ambiente, né, favorável para o surgimento das crises de enxaqueca. Além disso, ou como causa disso, a gente vai ter as flutuações hormonais, né, dos níveis de estrogênio e progesterona. Então é por isso que nessa fase é muito esperado que você sinta uma piora dos sintomas da enxaqueca, tá bom? Aí chegou lá na menopausa. O que acontece na menopausa? Eu até separei aqui, deixa eu até ver a porcentagem certinha pra vocês, né? Na menopausa, 62%, né, das mulheres costumam apresentar uma melhora, tá? Então calma, não se desespere. Pode ser que melhore quando você chegar na menopausa, tá? Quem já tá na menopausa vai contando aí pra mim, ali ó, a Regina contando. Eu tive enxaqueca quando entrei na menopausa. A enxaqueca, ela pode ser um dos sintomas que vai surgir potencializados aí, um sintoma nessa questão do climatério. Então pode ser que você nunca tenha tido enxaqueca antes e com as oscilações hormonais tão intensas no climatério, você passe a ter. Isso também pode acontecer. Mas voltando aos dados dos estudos que eu tava lendo. Cerca de 62% das mulheres observam uma melhora quando elas chegam na menopausa. Gente, 62% é mais da metade das mulheres, tá? Então calma, não adianta se desesperar. Fer, tem algum marcador que a gente tenha pra saber se eu vou estar dentro desses 62% ou não? Não. O que a gente pode ter como marcador? O tabagismo, ele aumenta o risco da gente ter uma piora, né? E, por enquanto, que a gente tem conhecimento é só. Agora, sim, até tem alguns estudos, mas isso ainda é muito contraditório. Se a questão do uso contraceptivo tem alguma interferência ou não. Alguns estudos mostram que sim, outros estudos mostram que não. Então é super inconclusivo isso ainda, tá, gente? Então o que a gente precisa entender? Mais da metade das mulheres vão melhorar. Cerca de 20% vão manter do jeito que era. Então era mais ou menos, tinha uma frequência mais ou menos antes da menopausa, depois da menopausa vai manter a mesma frequência. Só que 18% dessas mulheres vão ter uma piora. E aí, o que acontece com essas mulheres que têm uma piora? Dá um tchauzinho aí pra mim. Quem são as mulheres que estão na menopausa e sentiram uma piora?
tá? Bom, vamos lá. Antes de eu terminar de ler, antes de eu continuar, deixa eu tomar minha água, porque já tá seca, gente. Estão tomando água dos 6, né? Vai lá. O que que acontece? Ali, tem gente falando que teve piora, né? 18% das mulheres vão sentir essa piora. E aí, vocês que tiveram essa pior, comenta aqui pra mim. Qual foi a saída que te indicaram? Vamos lá. O que que acontece, né? O que que a gente vê muito, na verdade, e eu recebo muitas dúvidas sobre isso. Fer, e a reposição hormonal? Já falaram sobre isso pra vocês? Ou vocês já pensaram nessa possibilidade? Bom, quando chegar na menopausa eu vou fazer reposição hormonal pra ver se segura esse trem de enxaqueca. Gente, é cilada, tá? O que que acontece? Quando que costumam indicar, né, essa reposição hormonal? A reposição hormonal, ela vai acontecer naquelas pacientes que tiveram a retirada dos ovários, tá? Fizeram um procedimento cirúrgico para retirada dos ovários por alguma doença, tá bom? Nem pensem na possibilidade, pra tratar a minha enxaqueca menstrual eu vou tirar meu ovário ou vou tirar meu útero. Gente, não vai melhorar, sinto lhe dizer, tá? Por quê? Porque quem tira os ovários precisa fazer reposição hormonal, tá bom? Justamente para evitar a osteoporose, a osteopenia, é importante, tá? Aí o que que acontece, né? Então já tira da sua cabeça essa possibilidade. Gente, morro de enxaqueca menstrual, vou tirar meu útero, vou resolver o problema. Miga, não vai. Você vai piorar a situação. Então já vou tirar o ovário? Não resolve? Então vou tirar o útero. Também não vai resolver, tá? Então tira essa coisa da cabeça, não vai pra centro cirúrgico pra tentar resolver enxaqueca. Não tem cirurgia que resolve enxaqueca, tá bom? Bom, vamos lá. Entendido isso, o que acontece? Se você tirou os ovários, você vai precisar necessariamente fazer a reposição hormonal. Se você tirar o útero por algum motivo, né, gente? Por alguma doença, enfim, você talvez precise fazer essa reposição hormonal. E o que é a reposição hormonal? A reposição hormonal, você vai injetar dentro do seu corpo, pode ser de via oral ou via transdérmica, 2 hormônios, né? Normalmente 2 hormônios, que é o que a gente fala da reposição combinada, né? Que é o estrogênio, que pode ser sintético, ou aquele estrogênio que a gente fala que ele é bioidêntico, né? Então você pode repor o estrogênio e progesterona. Ou você pode repor só estrogênio. O que que acontece? Desde 2002 saiu uma revisão muito importante que foi um marco para a reposição hormonal, tá? E esse estudo, né, essa revisão, ela mostrou que o uso prolongado, né, da reposição hormonal e em doses elevadas, ele aumentava o risco de câncer de mama, ele aumentava o risco de AVC, de eventos trombolíticos, de uma forma geral, né, de trombos, da formação de trombos. E aí esses trombos, que são aqueles coágulos, né, que a gente fala, são coágulos que vão andando pelas nossas artérias do nosso corpo, eles podem parar na cabeça, por exemplo, levando a um AVC. Ele pode parar no coração, levando ao infarto. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente precisa se atentar antes da gente optar por colocar hormônios no nosso corpo. Quando que normalmente se indicam ou se indicavam essa reposição hormonal? Para as mulheres que sofriam muito com os sintomas, né, do climatério. Esses fogachos, essas ondas de calor, irritabilidade, insônia, ansiedade, secura vaginal, todos esses sintomas, quando a mulher sofria muito com eles, era indicado antigamente essa reposição hormonal. Depois que esse estudo de 2002 saiu, reduziu em cerca de 70% a indicação de reposição hormonal, porque entenderam que, dependendo da paciente, o benefício era muito pequeno perto do risco, tá bom? Então a gente precisa se atentar a isso. Prestem atenção no que eu contei pra vocês. A reposição hormonal, ela pode ser feita com progesterona e estrogênio ou só estrogênio. O que a gente já conversou na nossa live sobre ciclo menstrual, gente? Né? O que o estrogênio é? O estrogênio, ele é excitatório, né? E quando a gente fala sobre enxaqueca, a gente sabe que o cérebro de quem sofre com enxaqueca, ele já é hiperestimulado, porque a gente vai estimular ainda mais esse cérebro. O que acontece quando a gente faz isso? A gente propicia um ambiente favorável
as crises de enxaqueca. Deixa eu ler um comentário que passou aqui pra mim, eu achei maravilhoso. A Ferreira e Silmar, gente, eu sou péssima pra ler o nome, vocês sabem. Ela colocou, mas me senti maravilhosa. Eu já fiz, me deu vários cistos, não posso mais repor, mas me senti maravilhosa. O que acontece? Provavelmente, né, aliás, né, com certeza, né, tinha estrogênio, né? A gente acaba falando tanto os pontos ruins do estrogênio, mas a gente tem que entender que no nosso ciclo menstrual, quando a gente tem o pico de estrogênio, é a fase antes da ovulação e é o momento em que a gente se sente maravilhosa. É o momento em que a pele fica melhor, o cabelo fica mais brilhante, as espinhas somem, é o momento que a gente tá mais disposta, porque o estrogênio, ele é um hormônio importante pra gente acasalar. Falando do mundo animal, né, gente? Não sei de um outro jeito de trazer. Pra fazer amor e fazer neném. Entendeu? Então, por isso que quando você faz a reposição com estrogênio, você pode se sentir melhor nesse sentido. Mas o que a gente tem observado é que para as pacientes que sofrem com enxaqueca, a reposição hormonal, principalmente oral, ela tem trazido uma piora significativa para as crises de enxaqueca. A gente tem relato de muitas pacientes que fazem o quê? Né? Elas estavam com uma melhora muito bonitinha, muito certinha das crises de enxaqueca, e quando vão fazer a reposição hormonal, porque entraram na menopausa, tem uma piora muito importante das crises. Isso é muito comum. Tem um estudo, né, que saiu que mostrou que a reposição, quando feita da forma transdérmica, não a oral, ela afeta menos essa questão da cefaleia e da enxaqueca, tá, gente? Mas ainda assim afeta, tá? Então, de uma forma geral, quando a gente fala de uma reposição hormonal apenas para diminuir os sintomas da menopausa, é muito importante a gente entender que existem outras formas da gente tentar controlar esses sintomas. Daí alguém vai ter a ideia brilhante e vai dizer assim pra mim: Fer, já sei, é tomando anticoncepcional. Não, tá? Por quê? Porque também é hormônio. Quais são as formas, qual é a outra forma que a gente tem de controlar, né, esses sintomas que vêm com o climatério, com a chegada da menopausa? São as mudanças de hábito. Ah, Fer, você tá falando sério? Tô, tá? Ali. Isso, a Regina contando, ó, pra mim foi ao contrário, entrei na menopausa e apareceu minha enxaqueca. Exatamente, isso pode acontecer também, tá? É muito estranho a gente pensar assim, né, porque a gente fala assim, Fer, mas você falou pra mim que a mulher tem mais enxaqueca por causa das oscilações hormonais, certo? Certo. E aí, quando acontece a menopausa, a gente para de ter essas flutuações hormonais, certo? Certo. E por que a gente tem piora das crises de enxaqueca? Pois é, essa é uma questão que o mundo da medicina ainda não conseguiu entender por que é que isso tá acontecendo, tá? Mas a gente já descobriu uma forma que a gente pode utilizar para evitar. Só que aí você pode até perguntar pra mim, Fer, e os estudos científicos em relação a isso? É muito difícil a gente fazer esses estudos científicos baseados só em mudanças de hábito. Por quê? Gente, quem é que custeia a maior parte dos estudos relacionados à menopausa, relacionados à menstruação, relacionados à indústria farmacêutica? Existe um interesse muito grande para que a gente utilize medicamentos para controlar o nosso corpinho, tá? E eu vou contar pra vocês. A melhor forma da gente controlar o nosso corpo é a gente se empoderando, a gente entendendo o que acontece dentro do nosso corpo e entendendo o que a gente pode fazer para melhorar. Por exemplo, vamos falar lá dos fogachos, né, dessas ondas de calor que acontecem. Uma forma que a gente pode, ambiental, né, de mudança de hábito, que a gente pode utilizar para tentar melhorar ou diminuir o impacto, é usando roupas em camadas, né? Então, por exemplo, aquela blusinha larguinha meio transparente e por baixo uma camisetinha. Pronto, não vai te incomodar a questão do suor tá aparecendo na sua roupa. Outra questão importante, e aí vai olhando 5 pilares da mudança de hábito que eu sempre falo aqui, tá? Outra mudança importante, para tentar melhorar essa questão dos fogachos, dessas ondas de calor, ter sempre com você uma garrafa de água fresca. Vai te ajudar a diminuir o impacto dessas ondas de calor. Alguns estudos já mostraram que a atividade física também ajuda a diminuir essas ondas de calor, que normalmente é o principal incômodo que as mulheres relatam, né, durante a menopausa, né, o período pré-menopausa. O que acontece, né? A atividade aeróbica ajuda a diminuir a intensidade
né? Então, correr, caminhar, fazer natação, bicicleta, dançar, essas atividades aeróbicas ajudam a diminuir a intensidade dessas ondas de calor. E as atividades de resistência, ou seja, musculação, ajuda a diminuir a frequência. Gente, já pegamos aqui então hidratação para melhorar, pegamos atividade física. O que acontece? A alimentação, ela também vai ajudar. O que a gente precisa entender? Eu vou esperar chegar na menopausa para fazer as mudanças? Não. A mudança de estilo de vida, ela tem que vir antes. Se ela chega só quando a menopausa chega, é a mesma coisa que a gente tratar a enxaqueca menstrual só na hora que a enxaqueca chegou. Não faz sentido, não vai resolver, tá? É por isso que eu fico muito feliz que hoje, a maior parte das mulheres que estão aqui hoje não estão ainda na menopausa, né? E vão ter tempo para fazer essas mudanças antes, né, de chegar na menopausa. Ari, a sensação é que meu corpo precisa de vitamina. Exatamente, isso vai acontecer, tá? Você pode ter essa sensação. Por quê? Provavelmente você tá dizendo isso porque você sente um cansaço muito intenso. Muito provavelmente, tá? E é comum que isso aconteça. Mas isso não precisa acontecer. Existem até algumas suplementações que podem ser indicadas nesse caso. Mas vai depender do quê? Vai depender da sua rotina, da sua saúde intestinal, das mudanças de hábito que você já fez. Então tudo isso precisa ser muito conversado junto com a sua gineco, né? Pra gente entender o que a gente poderia suplementar nesse momento para que você não se sinta tão cansada, né? Sem energia. Deixa eu dar aqui, ó. Fê, tô com muito calor e minha menstruação não está normal, tenho 41 anos, pode ser menopausa? Pode! Lembra que a gente comentou que algumas mulheres podem ter a menopausa precoce. A menopausa precoce, ela acontece lá por volta dos 40 anos, normalmente, tá? Uma menopausa normal, ela acontece entre 45 e 55 anos. Se você tá com 41 e o climatério normalmente dura de 4 a 5 anos, você deve estar no climatério, que é esse período de transição. Então você vai ter essas ondas de calor, você vai ter irregularidade menstrual, você pode ter secura vaginal, você pode ter insônia, pode ter aumento da ansiedade, alteração de humor, aumento da gordura localizada abdominal. Tudo isso pode acontecer nessa fase antes de você entrar na menopausa, tá? Então pode ser sim que esses sintomas sejam do climatério, da perimenopausa. Ali, se eu soubesse que era tão ruim, eu queria menstruar de novo. Pois é, o que acontece, né? Mas ainda dá pra gente tentar controlar esses sintomas com as mudanças de hábito. E o que acontece com as mudanças de hábito, gente? Elas não vão ajudar só você a controlar esses sintomas, como o fogacho, por exemplo, né? E a insônia e a irritabilidade. Elas vão ajudar você a controlar a enxaqueca como um todo, tá? Então, bom, o ideal seria que você já tivesse feito as mudanças de hábito antes de chegar na menopausa. Mas chegou, você não sabia, por falta de informação, por enfim, não importa, né? Chegou na menopausa ainda sem fazer as mudanças de hábito, ainda dá tempo, tá? Não precisa ser horrível pro resto da sua vida, gente. Você não precisa conviver com enxaqueca dessa forma pro resto da sua vida. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que quando a gente tem o controle, quem não assistiu o vídeo de ontem que eu postei, assistam. É um vídeo muito importante para vocês entenderem a questão da mudança de hábito, né? Quando a gente tem o controle, a gente sabe por que a gente está tendo dor. O problema é que quando a gente tem dor sem entender por que a gente está tendo dor, isso gera o quê? Isso gera sofrimento. Agora, quando a gente tem dor e sabe por que a gente está tendo, a dor, ela é separada do sofrimento. E é isso que eu quero, que eu desejo para todas as mulheres que estão aqui com a gente. Que a dor não gere sofrimento. Que quando você tenha uma crise de enxaqueca, que ela não seja uma crise intensa, que ela não seja uma crise duradoura, que ela não seja incapacitante e que ela não te gere sofrimento. Daí você deve estar falando, Fer, impossível? Não, não é impossível. Tem um monte de outras mulheres que já estão empoderadas, que já conseguem entender as suas crises e não gera sofrimento. Ali, todo mundo falando que queria voltar a menstruar de novo. Mas na época que tava menstruando, sofrendo com enxaqueca menstrual, ninguém queria, né? É por isso que eu sempre falo, gente, sempre pode piorar, entendeu? Esse trem. Então, assim, a gente tem que fazer logo as mudanças em vez de ficar empurrando com a barriga, porque pode piorar.
O que eu sempre falo para as minhas pacientes? Eu preciso que vocês se lembrem que quando vocês começaram a ter enxaqueca, a enxaqueca não era tão frequente, a enxaqueca não era tão forte. Eu tenho certeza que raramente uma de vocês começou com enxaqueca todos os dias desde o começo, tá? E o que acontece? A gente foi empurrando com a barriga. Foi empurrando com a barriga. E aí ela foi piorando, piorando, piorando. E a gente continua empurrando com a barriga. O que eu mais recebo de mensagem, falando nisso, tô com uma dificuldade imensa de responder todas as mensagens de vocês, gente, é muito difícil. Então eu até queria combinar com vocês, aí eu vou fazer um gap aqui pra combinar com vocês. Deixem as dúvidas de vocês sempre no post do Fer Me Explica, porque senão fica muito difícil pra eu enxergar essas mensagens. A gente recebe muito direct todos os dias, eu não dou conta de responder todos eles, tá? Então vamos lá. Eu esqueci o que eu tava falando. Deixa eu responder as perguntas que o povo tá mandando, porque vocês sabem, né? Sou dessas. E aí, vocês estão tomando água? A minha já foi quase metade. Vamos lá, nossa live também chegou na metade. É isso, Driele. Gente, eu vou ler a mensagem da Driele. A gente empurra, toma remédio e por conta própria e depois sofre mais. Exatamente, tá? É isso que a gente precisa entender. Gente, acaba sendo uma escolha. Só que é muito difícil assumir isso. Parabéns, Driele, por assumir. Porque é muito difícil a gente assumir essa escolha. Dizer assim, eu empurrei mesmo com a barriga. Ah, lembrei o que eu ia contar pra vocês. O que eu mais recebo de mensagens é assim, Fer, pelo amor de Deus, me ajuda, eu já fiz de tudo. Aí eu falo, o que você fez? Conta pra mim. Muita água, Janete. O que você fez? Aí a pessoa fala assim, eu já tomei tupiramato, já tomei propanolol, já tomei ampliquitil, já tomei amitriptilina, já tomei notriptilina, já tomei... Aí eu falo, tá, então você já tentou de tudo medicamentoso. O que você fez de mudança de hábito? Eu parei de comer pão. Aí a hora que eu falo assim, uai... Não, gente, então isso não é tudo. Cara, tem muito além que a gente pode fazer. E, gente, tirem da cabeça que isso tem um custo muito alto, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender que é um investimento na nossa qualidade de vida. Por que a gente não se importa? Eu fiz um questionário no Telegram. Se você não entrou ainda, entra no meu canal do Telegram. É só você procurar lá no Telegram, Empoderamento da Enxaqueca. Tem um questionário lá e eu pergunto quanto que vocês gastam com remédio no mês, tá? Gente, eu tenho respostas de R$250. Beleza. Tá gastando R$250 em remédio. E aí quando eu pergunto pra você, quanto você pagaria num tratamento sem ser remédio pra tratar a sua crise, sabe o que as pessoas me respondem? R$50. Olha esse pensamento. Vocês conseguem entender que esse acaba sendo um pensamento preguiçoso? É um pensamento assim, espera uma pílula mágica que me trate e me cure da enxaqueca. Gente, isso não vai acontecer, cara. Não vai acontecer, tá? Entendam. O tratamento para enxaqueca precisa ser ativo. Depende de vocês. Não existe na medicina um tratamento que cure enxaqueca. Não tem um médico, não tem um remédio que vai te curar, tá? É mudança de hábito. Deixa eu ler essa mensagem aqui, ó. Peraí que eu gostei, peraí. Atividade física mudou a quantidade e intensidade das crises de enxaqueca. Tá vendo? Mudanças de hábito. Parei de tomar refrigerante. Consegui. É isso. Ah, gente, que orgulho de vocês. É isso. Gente, e não precisa... Ali, ó. Faço musculação, tá me ajudando um pouco. A gente não precisa... Adriele, amei você. Ela mandou assim, ó. É igual pra casar. Gasta muito pra separar, não. Exatamente, tá? Exatamente isso. Tá? O que a gente precisa entender? Que... Ai, gente, perdi até a linha de raciocínio com essas mensagens de vocês. A gente precisa entender que depende da gente essa escolha, tá? E é isso. São coisas pequenas, tá? A gente não precisa começar com metas gigantescas. Fer, não consigo fazer o tratamento com você agora. Tudo bem, gente, né? O tratamento, escolher fazer o tratamento é uma escolha. Fer, mas é uma questão financeira. Tudo isso a gente consegue resolver junto, tá? A gente parcela, a gente dá um jeito. Pede de presente de Natal, se dá de presente de Natal, entendeu? Mas o que acontece? A gente precisa querer de verdade. E aí, se você tá nessa fase, eu não tenho certeza não se é o que eu quero, se eu tô disposta a investir nisso. Tudo bem. Mas vai começando a fazer as mudanças,
Não precisa ser uma mudança gigantesca. Alguém comentou, cortei o refrigerante, consegui. Pô, ótimo, parabéns. É uma mudança, sinta orgulho disso. Qual que é a próxima que você vai fazer? O importante é você não parar. Quando que você vai parar? Quando você conseguir o controle das crises. Aí você vai parar de ficar buscando mais assunto pra mudar. Agora, até você chegar no controle das crises, você vai ir traçando pra você metas. Não sei se vocês lembram, a gente comentou aqui sobre, numa live que a gente fez sobre fracassos no tratamento da enxaqueca. E aí a gente falava sobre isso. Se você não tem um plano pra tratar a sua enxaqueca, meu amor, você vai morrer com enxaqueca. E não é assim, ah, mas o meu neurologista não me deu um plano. Não é ele que tem que te dar um plano. Quem tem que te dar um plano é você. Faça por você. Beleza? Ali. Ai, gente, vocês são tão maravilhosos. Agora deixa eu responder umas perguntinhas, depois a gente volta pra essa questão de mudança. Alguém perguntou assim pra mim, do DIU. Gente, a gente falou do DIU na última live, mas como vocês sabem, a Fer costuma repetir, né? Então tá bom. O que acontece com o DIU? Quando a gente fala do DIU de cobre, o DIU de cobre, ele é o único método assim, né, que a gente tem desses DIUs que não são hormonais, né? Só que o DIU de cobre, ele pode aumentar bastante a intensidade do sangramento, pode aumentar a questão da cólica, e a única coisa que ele vai fazer é impedir que você engravide. E também não é 100%, nenhum método é 100%, tá? Quando a gente fala do DIU Mirena, ele é hormonal, ele tem ação local dos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos hormonais, o DIU Mirena é o menos pior. Mas, pra você entender porque eu tô enfatizando tanto, menos pior, assista a minha live no carro. Devia ter sido esse o nome, né? Vocês assistiram a minha live no carro? Que foi um caos, né? Mas eu fiz uma live no carro pra falar sobre métodos contraceptivos. Assiste essa live que eu explico passo a passo cada um dos métodos, tá bom? É importante. Então, de uma forma geral, o quê? O DIU vai diminuir minhas crises de enxaqueca? Não. Não vai. Reposição hormonal vai diminuir minhas crises de enxaqueca? Não. Não vai. Inclusive pode piorar. Na grande maioria das mulheres piora, tá? Então prestem atenção nas escolhas que você faz. Ah, Rê, você é fora da curva, né? Você foi excepcional. Você e a Rô são maravilhosas aqui. Deixa eu ver. Isso, é isso. É menos pior, Trielle. Não é o melhor, é menos pior. Agora, o que eu quero te chamar a atenção? Se você vai pôr o DIU, né, Mirena, por conta das cólicas, o que a gente precisa olhar? Você assistiu minha live? Assiste essa live. Eu dou algumas dicas. O que a gente precisa olhar? A gente precisa entender que se a gente tem cólicas muito intensas, se a gente tem sangramento muito intenso, se a gente tem mais de 5 dias de menstruação, né, sem estar usando o DIU de cobre, porque o DIU de cobre aumenta o período menstrual. Se você tem uma menstruação muito intensa, cólica muito intensa, muita espinha, tudo isso quer dizer que as suas oscilações hormonais estão muito intensas. E como que a gente melhora essas flutuações tão intensas? Não é com hormônios, é com mudanças de hábito, principalmente alimentação. Tanto é que existe uma alimentação para cada fase do ciclo, tá? Entendendo como funciona o nosso corpo em cada fase do ciclo, existem alimentos que potencializam ações de hormônios que estariam baixos e diminuem a ação de hormônios que estariam muito altos, tá? No caso, a progesterona e estrogênio. Assiste porque lá eu dou algumas dicas dessas alimentações, falo de algumas sementes que são importantes, de alguns chás que são importantes para cada fase do ciclo menstrual. Agora, o que é importante? Essa alimentação para cada fase do ciclo menstrual, ela é muito importante, principalmente quando você não usa métodos contraceptivos. Por quê? Qual é o marco dessa alimentação? O marco dela vai ser a ovulação. E como a gente já contou, né? Quando a gente toma anticoncepcional, a gente não menstrua. Quem não tava lá deve estar surpreso, né? Não menstrua, gente. O que corre de sangue todo mês aí na sua periquita é um sangramento químico que você provoca. Não é menstruação. Para ser menstruação, a gente tem que ter ovulação. E quando a gente toma anticoncepcional oral, a gente não ovula. Por isso a gente não menstrua. A gente tem um sangramento químico quando a gente faz essa pausa do anticoncepcional para menstruar. Como disse uma seguidora na live, é uma menstruação fake.
tá? Então essa alimentação para cada fase do ciclo ela é mais indicada quando a gente fala de pessoas que não utilizam métodos contraceptivos, né, orais, né, hormonais, desculpa, ou pessoas que estão querendo fazer a transição e largar do anticoncepcional, tá bom? Deixa eu ler. A Sandra colocou assim, ó. Após tirar o ovário, que piorou minha enxaqueca, mas não posso fazer reposição por causa da mama. Pois é, tá, gente? Então, voltando a falar, né? O que acontece? A gente observou, não, né? As pesquisas mostraram, né, que foi isso que saiu, deu um boom em 2002, essa pesquisa, que a reposição hormonal, ela pode sim, quando prolongada e quando em doses altas, aumentar o risco de câncer de mama. Então tem que tomar cuidado, pode aumentar o risco de AVC, de eventos trombóticos, tá? Tem que tomar cuidado sim, tá bom, gente? Por isso que, como eu já disse aqui, a indicação da reposição hormonal, ela caiu para 70% a menos, tá? Diminuiu 70% a indicação da reposição hormonal depois que saiu esse estudo, tá, gente? Então tem que tomar cuidado, tá? E é por isso que piorou. O que acontece? Quando você tem a retirada do ovário, você precisaria repor, né, alguns hormônios. Só que você não pode repor. Então, você teve uma mudança muito brusca da questão hormonal. E toda mudança brusca favorece o surgimento de crises de enxaqueca, tá? Então, é por isso que isso aconteceu, Sandra, né? Aí ela também tá colocando, ó. Continua tendo crise, né? Mas tá muito pior, né? Ficou mais depressiva. Isso pode acontecer mesmo por conta dessas alterações hormonais que a gente teve, tá bom? Com a retirada desse útero. Desse ovário, perdão. Vamos lá, gente, ó. A gente tem tempo pra mais algumas perguntinhas. Vamos bater a meta hídrica. Gente, agora eu quero saber, agora é verdade, ó. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Que tem umas perguntas que o povo mandou. Eu quero saber quem tá tomando água comigo. Me dá um tchau. Me dá um tchauzinho assim, ó. Tchau. Quem tá tomando água? Essa é uma meta que eu queria traçar com vocês, gente. Já que a gente tá falando sobre mudanças de hábito, já que a gente falou que a hidratação ajuda tanto na questão da enxaqueca quanto na menopausa, vamos fazer esse combinado? Toda segunda-feira na live, no Fer Me Explica, toda quinta-feira na live da Fer, a gente vai tomar junto água. Boa, Adriele! Boa, Luísa! Boa, Gabi! É isso aí, Regina! É isso aí, gente! Jaque, boa! Por quê, gente? Porque é um hábito tão simples e você já vai estar começando a melhorar a sua ingesta hídrica. Isso é ótimo pra você, custa R$0, entendeu, gente? É isso que a gente precisa entender. Ai, gente, tô amando todo mundo tomando água comigo. Ótimo, arrasaram. A Rosângela não, né? Óbvio, vocês já sabem que a Rosângela não toma água, né? Né, Rô? Enfim, gente, arrasou. Nossa, eu tô muito feliz que vocês estão bebendo água comigo. Vamos lá. Ó, vai acabar. Vamos lá. O que a gente precisa então? Vamos resumir. Gente, menopausa e enxaqueca. A enxaqueca na menopausa. 62% das mulheres melhoram. 20% das mulheres mantêm igual as crises de enxaqueca. 18% das mulheres pioram. Fer, eu tô dentro dessas mulheres que pioraram. Eu faço reposição hormonal? Você tem que pensar muito bem nisso. Se você for fazer, o que os estudos mostraram é que a questão da cefaleia e enxaqueca tem menor impacto se for uma reposição hormonal transdérmica. Agora, se você vai fazer a reposição hormonal, né, por conta da enxaqueca, é cilada. É cilada, Bino. Entendeu? Gente, a grande maioria das mulheres pioram com a reposição hormonal, tá? Agora, Fer, não teve jeito, eu preciso fazer a reposição por uma questão de outro motivo, né? Tive que fazer, preciso fazer por causa da retirada do ovário, por exemplo. Tinha algum problema no ovário, precisei retirar, preciso fazer a reposição. Faça a reposição transdérmica, acaba sendo menos pior pra... Gente, desculpa, eu não sei lidar com esses comentários da Adriele. Ó, acaba sendo menos pior do que você... Perdi a linha de raciocínio. Adriele, você tá me tirando meu raciocínio. Acaba sendo menos pior do que a oral, tá bom? Mas de uma forma geral, ainda assim,
Quando a gente coloca hormônios pra dentro, a gente desequilibra ainda mais o nosso organismo. Gente, a coisa mais fácil da gente fazer pra desequilibrar nossos hormônios é o quê? É colocar o hormônio pra dentro, tá? Isso, né, é lógico que existem exceções, né? Quando a gente tá falando, né, de um hipotiroidismo que você precisa tomar, né, pra regular a tireoide é uma coisa, porque não tá bom o seu nível de tireoide, né? De hormônio tireoidiano. Agora, para esses outros fatores, né, pra enxaqueca em si, é a maior cilada a gente pensar em reposição hormonal, em colocar hormônios pra dentro, né, ali. Mas no meu caso, que enxaqueca apareceu na menopausa, o que fazer? Mudanças de hábito. É a mesma resposta, é mudanças de hábito. Gente, é isso, né? E talvez vocês falem, Fer, é tudo mudança de hábito? É! Acertou, bem. O que acontece, né? Em alguns casos, vai ter sim a necessidade de algum medicamento, não falando da menopausa, do enxaqueca em si, tá? Do medicamento preventivo. Gente, agora as mudanças de hábito, elas têm um resultado muito grande, muito significativo, desde que você esteja disposta. Mas qual que é o grande problema? A gente não tá disposta a maioria das vezes. A gente tá de saco cheio, a gente tá cansado de sentir dor. A gente quer sim uma solução mágica. É isso o que acontece, na grande maioria das vezes. Ali, ó, a Yara colocando, minha menopausa é precoce, estava com muito efeito, a enxaqueca continua como sempre tive, não sei como resolver. Então, você tá dentro desses 20% que manteve igual, né? Como que a gente vai resolver? Mudança de hábito. O que a gente tem que ver? O que é que tá em desequilíbrio? Como é que tá a sua ingesta hídrica? Como é que tá a qualidade do seu sono? O que é que você tem comido? Você faz atividade física todos os dias? Você tem parado um tempo pra respirar, pra controlar suas emoções, pra diminuir o impacto do estresse do dia a dia no seu corpo? É isso que você tem que se perguntar. Então, antes da gente pensar assim, gente, não tem mais solução pra mim, você tem que entender que você precisa se olhar. É isso mesmo, Dri. Muitas vezes a gente fica paralisada por conta da dor. Gente, olha pra mim, ó. Quem não sabe minha história, eu vou contar um trechinho rapidinho que dá tempo. Gente, eu me formei, né? Eu sou fisioterapeuta, me formei, estudei pra caramba né, sobre o corpo humano, sobre tudo, tava lá vendo os cadáveres, estudando tudo. Gente, e quando eu fiquei doente, quando eu comecei a ter dor todos os dias e fiquei internada, eu fiquei congelada. Eu não conseguia questionar os meus médicos do porquê que estavam me dando tanto remédio, do porquê que não passava a minha dor, do porquê. Eu só falava, Fer, eles falavam, Fer, não sei o que, não. Eu falei, tá bom, faz, vai passar minha dor? Faz. Vai melhorar, vai. Entendeu? Era isso que eu fazia. Mesmo tendo estudado sobre, sabe, sobre saúde, enfim. Mas eu me paralisei. E isso é normal de acontecer. Só que a gente precisa sair dessa inércia, né? A gente só vai indo. Ah, eu vou tomar o remédio, vamos lá, a dor continua, vou tomar o remédio. Não tá bom, mas né, vou tomar o remédio, vou tomar... Gente, não é assim. E quando que você vai sair dessa inércia? Quando que você vai parar e falar, não, agora vamos. Agora eu tô pronta. Agora é comigo. Eu vou dar um jeito nesse trem aí. Quando? Ah, começou na adolescência, empurrei até a vida adulta, tive filho, piorou. Aí continuou ruim, aí agora entrei na menopausa, tá pior ainda. E se passou uma vida vivendo com enxaqueca. Entendeu? Essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham, tá? É importante a gente entender isso. Porque senão a gente não vai dar o primeiro passo que a gente precisa pra tratar. A gente vai continuar indo nessa inércia ruim. Lembra que eu sempre falo pra vocês, tá, Fer, tô tomando tal remédio. Não sou contra a utilização de remédio, desde que você saiba usar, né? Desde que você use com consciência. Fer, tô tomando remédio. Beleza, melhorou as suas crises? Não. O que você vai fazer? Você vai continuar tomando? Né? Gente, vamos deixar claro que existe o tempo, né? Pro remédio fazer efeito. Não. É um sinal o quê? De que tá no caminho errado. De que esse não é o caminho certo. Fer, eu fiz mudança de hábito. O que você fez? Ah, agora eu só não como mais fruta. Funcionou? Não, continuo com dor. E você continua sem comer fruta? Continuo. Por quê? Você entende? O que a gente tem que fazer? Eu sempre falo isso, gente. Usem os nossos fracassos como bússola. Fer, fiz tal coisa por
Um mês. Não melhorou. Ponto. Não é esse o caminho. Fer, eu usei esse remédio por 3 anos. Não melhorou. Caminho errado. E tudo bem errar o caminho. Mas qual que é a grande questão que eu quero trazer pra vocês? O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô aqui pra tentar mostrar o caminho que já funcionou pra mim, que já funcionou pra um monte de outras mulheres que decidiram ser ativas. Que decidiram chamar pra si o fato de que, cara, é a minha vida, eu não vou desistir da minha vida. Eu não vou desistir de tomar um sol na praia. Eu não vou desistir de comer o meu bolo de aniversário. Eu não vou desistir de poder tomar uma vez no ano uma taça de vinho pra brindar o dia dos namorados com meu marido. Você entendeu? É isso. É uma escolha. E tá na mão de vocês. Simples. Mas a gente precisa estar pronta pra isso, tá, gente? Não adianta a gente querer forçar. Porque pode ser que eu esteja aqui falando. Isso vai entrar pro ouvido, vai sair pelo outro. E aí vocês vão falar, ah, tá, mas não tô afim ainda. E tudo bem você não tá afim. Eu só quero lembrar pra vocês o quê? Que já esteve melhor a crise de enxaqueca de vocês. E agora ela tá pior. Isso quer dizer o quê? Que sozinha ela vai melhorar? Não. Sozinha ela vai piorar. É isso. E foi isso que me motivou a fazer tudo que eu faço hoje em dia. Porque eu cheguei lá no fundo do poço, olhei pra cima e falei, cara, eu tenho 20 anos. Como assim eu vou aceitar que me digam que eu vou viver com dor pro resto da minha vida? A água bateu na minha bunda com 20 anos. E na sua? Já bateu? Você já parou pra refletir sobre isso? Até quando você vai estar disposta a continuar vivendo com dor? E não tô falando, ai gente, vamos desistir da vida. Que eu recebo muita mensagem disso também. Me deixa doida da vida. Fer, queria morrer, não aguento mais. Gente, querer morrer por causa da dor, todo mundo já quis um dia. O problema é o que você vai fazer com isso, né? Você vai pegar e vai falar assim, bom, tô querendo morrer mesmo por causa da dor, vou pular do prédio. Não. Ou você vai falar assim, gente, não aguento mais. Essa dor tá demais. Cara, não dá pra ficar assim. Preciso fazer alguma coisa pra mudar. É isso que eu espero de vocês. É por isso que aqui chama empoderamento. É se empoderar, ter poder. E vocês têm. Gente, para pra pensar. Mulher, a gente sangra todo mês. A gente sai um neném da nossa periquita. Cara, o ser mais forte do mundo somos nós, mulheres. Então é uma questão de decisão. Tomem a decisão que vocês precisam tomar. Não empurrem com a barriga. Tudo isso tem um preço. A gente pode pagar esse preço agora e viver bem mais pra frente. Ou a gente pode ir pagando o preço parcelado a vida inteira, sem ter o resultado que a gente espera. Depende de vocês. Gente, falei demais, né? Pra variar. A Fer hoje tava... Não terminei a água, vamos terminar agora, antes de acabar nossa live. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender essa relação da enxaqueca. Então assim, não é um caso perdido, não é, nossa, certeza que vai piorar na menopausa. Pode ser que melhore, mais da metade das mulheres melhoram, tá? Aí o que acontece? Fico lendo as perguntas de vocês, me perco. Metade das mulheres melhoram, pode ser que você melhore, pode ser que fique igual, pode ser que você piore. Como que eu vou me prevenir disso, Fer? Mudança de hábito, entendeu? Controla agora. Vamos controlar a enxaqueca agora. Exatamente. Como se não houvesse amanhã. Faça o que precisa ser feito hoje. Para de empurrar com a barriga, mulher. Gente, aproveita esse clima assim, ó, de final de ano, né? Todo mundo faz projeto verão. Pô, vamos fazer projeto 2021. Vamos fazer um 2021 com menos dor. Que seja o seu ano. Que seja o ano que você vai colocar o pezinho na água do mar tomando sol sem medo. Que você vai comer bolo de aniversário e não vai ter dor. Vamos fazer isso. Decide, mulher. Beleza? Gente, muito obrigada pela companhia. É sempre muito bom estar com vocês. É sempre muito bom poder tirar as dúvidas de vocês. Se ficou mais dúvidas sobre o assunto, beleza? Eu vou postar a live já e aí vocês deixam o comentário sobre essa live lá, tá bom?
Gente, um beijo muito grande. Eu espero vocês. Não esqueçam, domingo tem caixinha de perguntas do Fê Me Explica. Mandem as dúvidas aleatórias de vocês todas lá. Caixinha de perguntas e post. E aí a gente se encontra na segunda-feira, às 8h04, no Fê Me Explica. Um beijo grande, gente. Tchau.